Graças e paz. Quando o anjo apareceu para mim, eu faço a pergunta para ele e ele responde que sim. E depois ele me leva no céu e eu vi algumas casas no céu e dos irmãos aqui e de algumas casas que estava com uma placa escrito: o Senhor está trabalhando. Aí eu perguntava pro anjo: por que está escrito isso aí? Aí ele dizia para mim que o Senhor está tratando com essa pessoa e a casa só vai ser construída de novo quando o Senhor terminar o tratamento com essa pessoa. E ele dizia para mim que também muitas pessoas da igreja vão ficar com essa placa aí, mas não para sempre, mas sim por algum tempo. E ele dizia para mim que muitas casas vão cair, vão ser destruídas porque não perseveraram até o fim e nem na oração. E ele dizia para mim que as casas não quer dizer que você tem casa no céu, quer dizer que você vai ser salvo. E ele dizia para mim que casa só é um lugar para você morar no céu, se acaso você alcançar a salvação. Depois ele tirava dali, ele ia conversar comigo e ele dizia para mim que sobre a autoridade, e ele dizia para mim que a autoridade é um dos meios mais importantes que o crente tem que ter na sua caminhada. E ele dizia para mim que quando você se aproxima de Deus, o diabo vai guerrear contra você, vai atentar a você. E ele dizia para mim que para vencer essa guerra tem que estar em santidade e também ter autoridade. E ele dizia para mim que se não tiver isso aí, você vai cair e vai voltar de novo para o mundo. Porque ele dizia para mim que cada vez que você se aproxima do reino de Deus, e ele dizia para mim que Satanás também te atacava e o nível de guerra aumentava na sua vida. E ele dizia para mim que tem muita gente que acha que se aproximando de Deus vai estar tudo bem, vai ser um mar de rosas. Mas ele dizia para mim que isso não é verdade, sim, mentira, porque cada vez que você se aproxima da presença do Senhor, o diabo vai te atacando mais e mais, onde tu estiver, na igreja, na rua, em casa, onde você estiver, ele vai estar te afrontando para você esmorecer e cair. E ele dizia para mim que a gente vai ter que orar mais, não só na igreja, mas sim lá em casa, onde a gente estiver, porque ele dizia para mim que a guerra só está aumentando cada dia. O mesmo nível de guerra de hoje não vai ser de amanhã, mas sim mais alto. E ele dizia para mim que não é só oração apenas. Num dia vai estar tudo bem, você vai estar seguro. E ele dizia que não, que eu ia ter que orar mais e mais. E ele dizia para mim que muitas pessoas vão desistir na oração porque o Senhor não está respondendo, porque o Senhor não está cumprindo, não está fazendo aquilo que aquela pessoa quer. E ele dizia para mim que isso é no meu tempo, não no tempo do homem. E ele dizia para mim que tudo vai se cumprir na sua vida, todas as promessas. Se você ainda estiver na presença do Senhor, você estiver perseverando no caminho do Senhor. E ele dizia para mim que aquele que perseverar até o fim vai alcançar a vida eterna. E ele dizia para mim que o caminho da vida eterna não é um caminho fácil. E ele dizia para mim que a porta é estreita, apertada. Muitas pessoas vão querer sair desse caminho porque não vão aguentar mais. E ele dizia para mim que só os que confiam no Senhor, querem realmente a vida eterna, vão morar no céu. E ele dizia que os demônios vão vir muito mais poderosos para atacar a igreja do Senhor. E ele dizia que mas a igreja vai ter que orar mais e perseverar mais até o fim na oração e buscar mais a santidade e jejuar mais e ler mais a Bíblia, porque
o diabo não está brincando. Sim, ele está querendo acabar com essa igreja. Por um tempo ele quase conseguiu, mas não conseguiu porque o Senhor não permitiu. E ele falava para mim que muitas pessoas vão ser atacadas pelo diabo. E ele dizia para mim que quem tiver no Senhor, tiver em oração, o diabo vai cair por terra e não vai conseguir. E ele dizia para mim que o diabo vai pegar muitos despreparados e vai envergonhar essas pessoas. Porque ele dizia para mim que tem pessoas que aqui na igreja é uma pessoa que fica orando, uma pessoa de Deus, mas quando está lá fora, ao alcance dos olhos dos apóstolos, dos irmãos, ele é outra pessoa. Mas ele dizia para mim que você pode se esconder do homem, mas não de Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você pode até tentar se esconder, mas não vai conseguir. E ele dizia para mim que a mesma coisa que você aqui na igreja, você tem que ser onde você estiver. E ele dizia para mim que ele vai envergonhar, o diabo vai envergonhar pessoas na escola, no trabalho, onde você estiver, não sendo aquela pessoa que você é dentro da igreja, não é aquela pessoa que ora, que lê a Bíblia. E ele dizia para mim que muitas pessoas são outra coisa quando estão sozinhas, não são a mesma pessoa quando estão com outra pessoa do seu lado. E ele dizia para mim que essas pessoas tentam enganar o homem, mas Deus não vai enganar, porque ninguém engana a Deus, isso é impossível. E ele dizia para mim que não vai dar a vida eterna, mas sim a perdição, que isso é abominável aos olhos do Senhor. E ele dizia para mim que essas pessoas vão tudo para o inferno. E ele dizia para mim que muitas pessoas acham que o Senhor só quer usar o servo do Senhor, mas ele dizia que o Senhor quer usar cada um neste lugar, mas depende da sua vida com o Senhor. E ele dizia que muitas pessoas querem ser usadas, querem os dons espirituais, mas não querem pagar o preço, não querem enfrentar a guerra. E ele dizia que o Senhor não vai entregar isso de mão beijada, vai ter que ser na perseverança, no jejum e na oração e na leitura da palavra. E ele dizia para mim que ele vai atacar muitas pessoas também no evangelismo. E ele dizia para mim que essas pessoas vão ter que estar bem estruturadas na palavra, porque muitas pessoas, muitos crentes estão desviados aí, que conhecem muito mais a palavra do que você que está dentro da igreja. E ele dizia para mim que é para estar bem na palavra do Senhor, não sair de qualquer jeito e querer pregar para os outros na rua. E ele dizia para mim que o diabo só quer só uma brecha para tentar derrubar a vida do cristão, do crente. E ele falava para mim que para isso tem que santificar mais e buscar mais a glória do Senhor, a presença dele e a autoridade. Ele dizia para mim que a autoridade só vem através da obediência. E ele dizia para mim que muitas pessoas acham que se uma pessoa estiver endemoniada, sei lá, e querer expulsar ela, esse demônio acha que vai sair de qualquer jeito. E ele dizia que não. E sim vai ser envergonhado na frente de todo mundo pelo aquele demônio. E ele dizia para mim que os demônios, como a própria palavra do Senhor diz, só sai se for pelo jejum e oração. E ele dizia para mim que a igreja vai ter que buscar mais a santidade e a autoridade do Senhor, porque a guerra vai aumentar mais e mais. E muita gente não vai aguentar e vai querer sair da igreja, vai esfriar. E ele dizia que ele está conseguindo fazer isso. Algumas pessoas, ferindo o coração dessas pessoas, criando mágoa do seu irmão. E ele dizia para mim que essas pessoas, se não buscar mais, não vigiar, o diabo vai conseguir levar elas para o inferno. E foi essa a minha experiência. Graça e paz.
Quando o anjo aparecer para mim, eu faço a pergunta a ele e ele me responde. E logo depois ele me leva até o céu e ele me mostrava os anjos dele adorando ao Senhor, louvando ele e dançando na presença dele. E eram muitos anjos que estavam ao redor do trono do Senhor adorando ele. E muitos anjos, e ele dizia para mim que assim será o céu como é ainda antes da igreja do Senhor chegar até o céu. E ele dizia para mim que muita gente ainda vai adorar o Senhor perto dele. E ele dizia para mim que no céu é um lugar de adoração ao nome do Senhor. E ele dizia assim: por isso que o Senhor ele procura por adoradores ao nome dele, para adorar o nome dele quando chegar no reino dos céus, chegar na glória. E eu vi, irmãos, um monte de anjos adorando o nome dele, dizendo santo, santo é o Senhor. E eram muitos anjos que tinham ali, anjo, arcanjo, querubins e serafins, estavam adorando o nome do Senhor naquele momento. E os anjos também que estavam dançando na presença do Senhor. Eu via os instrumentos que eles tocavam, eram muito diferentes daqui da terra. Não os instrumentos que aqui a gente na terra costuma usar. E eu via eles tocando. O instrumento que eu reconheci foi a harpa, que eu vi eles adorando, tocando aquele instrumento, adorando ao Senhor. E ele dizia para mim que no céu, quando você chegar no céu, não vai ter os louvores que você está acostumado a colocar e começar a adorar. Ele dizia que o céu, a sua adoração vai ser individual ao nome do Senhor. E depois disso, ele mostrava um culto aqui dentro da igreja. Eu via na hora do louvor, quando o apóstolo começava a cantar, louvar o nome do Senhor. Eu via, irmão, um monte de anjo aqui também que estava adorando o nome do Senhor, que estava dançando. Os anjos também no céu. Ao mesmo tempo que a gente estava adorando o nome do Senhor, os anjos no céu também estavam. E fora os anjos que também estavam aqui dentro da igreja, que estavam adorando ao Senhor. E eu via também os anjos que estavam dançando, louvando ao Senhor dentro da igreja. E ele dizia para mim que quando chegar a hora do louvor, no culto, adore de todo o coração ao nome do Senhor, porque ele recebe a adoração que realmente quer adorar o nome do Senhor, que tem prazer de adorar o Senhor. E ele dizia para mim que quando chega a hora do louvor, tem pessoas que nem cantam, não fazem nada, só ficam parados. E eles diziam para mim que o Senhor não se agrada de pessoas que na hora do louvor ficam paradas, não fazem nada, só ficam olhando para os outros irmãos que estão adorando o nome do Senhor. E ele também mostrava na hora da celebração, quando o apóstolo começava a cantar o louvor de celebração, ouvia os anjos também celebrando na igreja, como também no céu, estavam celebrando o nome do Senhor. E eu via que no céu parece que estavam numa alegria tão grande quando celebravam o nome do Senhor, quando celebravam ao Senhor, adoravam a Ele. E ele dizia para mim que como tem adoração e louvor, também tem celebração. É a hora que você se expressa, se solta na presença do Senhor. É a hora da celebração. E eu via os anjos celebrando junto com a gente aqui dentro da igreja, celebrando o nome do Senhor. E eram muitos anjos que estavam adorando o nome do Senhor também, junto aqui na igreja com a gente. E ele dizia que eles se agradaram também muito na hora do louvor,
Mas ele disse para mim que ele se agrada mais na hora da palavra, que nem outra parte do culto vai ficar em cima da palavra, que é a coisa mais importante que tem no culto. E depois disso ele trazer de volta. Graças a paz. Quando o anjo apareceu para mim, eu faço pergunta a ele e ele responde que sim. E depois disso ele me leva lá no inferno e eu via um monte de pessoas sendo torturadas de uma forma muito feia, como eu nunca tinha visto antes, da última vez que eu fui para lá. Os demônios batiam nele sem pena e eu perguntava para ele, pro anjo, por que as pessoas estão sendo torturadas desse jeito? E ele falava que eles estão sendo torturados desse jeito porque brincam com a palavra do Senhor, brincam com Ele, acham que Ele é um Deus de brincadeira e acham que tudo vão fazer palhaçada com a cara do Senhor, vou brincar com Ele, achando que Ele é brinquedo, achando que o Senhor vai deixar de lado. Por isso que essas pessoas estão aí, porque estão brincando com a palavra de Deus. E ele dizia para mim que muitas pessoas estão brincando com o Senhor, com a palavra dele, brincando também com o perdão dele. Eu perguntei para ele, como assim brincando com o perdão dele? Aí ele falava para mim que tem pessoas que quando estão lá fora fazem coisas que não agradam o Senhor, aí chega aqui, pede perdão e acha que está tudo bem, acha que o Senhor toda hora vai ficar perdoando o mesmo pecado que ele está cometendo. E ele dizia para mim que isso também é brincadeira com o Senhor, brincadeira com o perdão dele, que não se agrada disso. Muita gente que acha aquela palavra que falam que Deus é amor, acha que Ele é só isso, mas ele se esquece que você também é justiça. E ele dizia para mim que muitas pessoas vão vir para o inferno por causa da brincadeira com a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é coisa séria, não é coisa para se brincar, que estão distorcendo a palavra do Senhor. E ele falava para mim que isso aí é abominável aos olhos do Senhor, isso é terrível aos olhos do Senhor, porque estou brincando com a palavra que Ele revelou aos profetas dele, Ele revelou através do Espírito dele. E ele disse para mim que não brinque com a palavra do Senhor, não brinque na casa dele, porque a casa do Senhor não é casa de brincadeira, é casa onde é para brincar. Ele dizia para mim, se quer brincar, é melhor brincar lá para fora, porque na casa do Senhor, isso também é abominável aos olhos do Senhor. E ele falava que brincadeira do Senhor, com o Senhor, isso é muito perigoso e também é até capaz de te condenar para o inferno e não ter chance mais de salvação, por causa que a brincadeira com a palavra dele, e ele não se agrada. E depois disso, ele dizia que ia me mostrar o plano de Satanás novamente para a igreja do Senhor. E eu via um monte de homens assim, de terno, de gravata, tudo pessoas que pareciam que tinham dinheiro. Aí eu perguntei para eles, pro anjo, quem são esses aí? Eles diziam, isso é Satanás e seus demônios. E eu perguntava quem era Satanás no meio deles. Aí ele falava, é aquele que está sentado naquela cadeira de fogo. E ele estava segurando algum negócio da mão que eu não sabia o que era. E eles ficavam pensando, conversando entre si, e discutindo algum plano para a casa do Senhor. E Satanás falava para os demônios dele pensar em alguma coisa
E um desses demônios falava bem assim para ele: que tal a gente fazer o experimento na Bíblia? E Satanás perguntava como, e ele respondia para ele: fazer que eles esfriem mais da palavra, que eles parem de ler mais um pouco a palavra, porque se eles lerem menos a palavra, eles vão ter menos conhecimento, e menos conhecimento dá para a gente enganar eles e deixar eles ver o engano. E Satanás falava assim, e ele falava que ele vai fazer isso mesmo, mas não de uma forma que dê para ver na cara que é ele, mas sim devagar. Conforme a pessoa vai dando brecha, ele vai trabalhando na vida. E ele dizia para mim que quando Satanás se acha esperto, acha que ele está um pé na frente na casa do Senhor, contra o Senhor está 2 passos na frente deles, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Antes que suba ao coração de cada pessoa, ele já sabe. E ele dizia para mim: Satanás vai lutar de qualquer jeito para destruir a casa do Senhor, mas ele vai cair porque ele não consegue, porque isso é uma criação do Senhor. Se ele quiser que ele desapareça, ele desaparece, porque Satanás é criação do Senhor. E ele dizia que qualquer criação do Senhor não é capaz de derrotar ele, porque o Senhor é mais poderoso do que tudo que existe, não só no mundo, mas sim em todo o universo. E ele falava que Satanás, ele não é besta, ele não é burro, ele é muito mais esperto, mas não mais esperto que o Senhor. E ele dizia que Satanás, ele trabalha de uma forma que a pessoa não perceba que ele que está trabalhando na vida dessa pessoa. E ele dizia para mim que se você der uma brecha do tamanho de uma fechadura de uma porta, ele entra e trabalha e faz todo o embaraço dele, tudo que ele quiser ele vai fazer. E ele dizia para mim que não é tempo mais de brincadeira, porque muita gente tô brincando de ser crente, brincando de servir ao Senhor. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de querer destruir a casa do Senhor. E depois disso, ele me trazia de volta. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves, pastor presidente do Ministério Apostólico Internacional Shalom, aqui em Manaus. E quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá no livro de Joel. Amém, queridos? Livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 em diante, a palavra que diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, aleluia, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E diz assim no versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, amados irmãos. Que experiência forte, do jovem Cauã, ele viu os anjos celebrando, ele viu, em uma das experiências aí, os anjos glorificando ao Senhor, com alegria no céu,
né, com alegria, jubilando, né, com instrumentos, sabe, como diz o Salmo 50 lá, louvai ao Senhor, né, com instrumento, com adufo, com danças, com palmas, né, com todo ser que respire, louve ao Senhor. E tem pessoas, né, irmãos, que querem mecanizar a adoração a Deus, né? Tem um versículo que diz: quem pois conheceu a mente do Senhor, né? Quem pode dar ordens ao Senhor, né? E tem pessoas que, né, igual uma vez alguém disse: mas a igreja tem bateria, não pode ter bateria, não pode bater palma, não pode fazer isso. Meu Deus do céu, irmãos, sabe, tá igual Miriam quando viu Davi dançando, né, ali desprezou no coração, né? E Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Miriam não, perdão, foi a Mical, né? E aí, sabe, queridos, então, irmãos, experiências fortes, né? Fiz questão de frisar, né, a palavra de Joel, porque nesses últimos dias o Senhor tem derramado dons, visões, revelações sobre os jovens, né, sobre os velhos, né, como diz a palavra de Deus, os idosos, não vou dizer velhos, os idosos, né? E, né, o jovem Cauã é um jovem, né, exemplo disso, né, que essa palavra se encaixa na vida dele, porque o Senhor tem o levado a guerrear, o Senhor tem levado ele, mostrado o céu, mostrado o inferno, mostrado que estamos vivendo os últimos dias, não é isso, apóstolo? E a promessa de Deus, né, a palavra está se cumprindo a cada dia que passa. É isso, né? E a gente fica maravilhado de ver a atuação de Deus, né? A ação do Senhor na vida da igreja, especificamente na vida do jovem Cauã, né? A qual o Senhor tem se manifestado, tem revelado, ele vê como é que o céu celebra, né, apóstolo, quando adoramos, cada glória a Deus, quando uma vida se converte, né, a festa que é feita ali. E eu me alegro com essa linda experiência, porque verdadeiramente o Senhor, Ele está salvando pessoas, o Senhor está separando um povo para o tempo, né, para que nós venhamos estar pronto para a volta do Senhor, né? Então realmente é maravilhoso cada experiência, né? E é um jovem de, creio que 14 anos, né, apóstolo? E que o Senhor tem dado experiências. Irmãos, é um despertar grande o que Deus tem feito aqui na Shalom Manaus. Então, assim, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Não é só na vida dele, né, apóstolo? Onde temos ido, né, ministrar, pregar, né, orar juntamente com os irmãos, o Senhor também tem levantado pessoas ali naquele lugar, exemplo lá do jovem Mateus lá de Maceió e tantos outros, amém, irmãos? Então, eu espero que essa mesma unção alcance a sua vida, que você possa guerrear, que você possa atingir parâmetros espirituais tremendos, poderosos, a níveis, né, assim, de uma unção muito poderosa, para que você possa ver, né, o invisível, ver o reino espiritual e assim atingir, né, ali diretamente as coisas no campo espiritual, recebendo as bênçãos, guerreando, fazendo ali a obra do Senhor de maneira excelente. Amém? Vamos orar, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, obrigado por essas experiências. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais o teu servo, que ele possa estar cada vez mais na tua direção, no centro da tua vontade, Senhor, e que a tua obra continue sendo feita, meu Pai, nas vidas, Senhor Deus, que tem ouvido essas experiências, que tem acreditado, que tem crido, né, que tem orado por nós, que, Senhor, busca algo, pessoas que têm sede da tua presença, sede de ter uma experiência de arrebatamento, sede de ser ousado, de ser usado, de guerrear, de ver o sobrenatural, de ver os anjos do Senhor, de, meu Pai, de andar em níveis mais altos de unção, Senhor, que o Senhor possa derramar essa unção na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, e que a gente possa estar preparado, como diz a tua palavra, para o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. Amém. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida. E um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco a vitória.